Quais são os impactos do início da colheita do café no Brasil e a dinâmica do Conilon na B3 no bolso do produtor rural capixaba? Quem responde essa e outras perguntas é Marcos Magalhães, presidente do Sindicato de Corretores de Café do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, prazer estar sempre por aqui, levando informação aos cafeicultores do Espírito Santo. Diga de passagem, né, o Espírito Santo é a cara do café, né? Estamos presentes em praticamente 78 municípios do Espírito Santo, que diz a lenda que até na Fonte Grande tem um cafezão também, né? Então a gente tem essa sensação, realmente a gente faz parte de toda a economia e da sociedade capixaba. Então levar a informação do café é mover o Espírito Santo. O contrato futuro do Conilon na B3 teve início no ano passado, Sim. né? E o que mudou de lá para cá? E curioso também que essa história está muito intrínseca à sua história, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho também de como é que isso tudo começou há 15 anos atrás. Amanda, realmente é muito engraçada essa história, né? Eu tenho 40 anos que mexo com café. Eu entrei nisso em 1983, 85, mais ou menos, e sempre me incomodou muito, principalmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, de que a nossa bolsa de São Paulo, que na época chamava BMF, né, Uhum. não existia os contratos de café Conilon, só existia o contrato de café arábica. E eu sempre tive essa pegada de por que não ter o contrato do café Conilon na bolsa? Então, assim, o pai da criança dos contratos do Conilon na bolsa sou eu. Eu que fui a São Paulo a primeira vez, insisti aos dirigentes da bolsa de que era importante ter o contrato de café futuro lá do café Conilon, que era uma economia pujante, que era uma economia que movia o Espírito Santo, que iria mover Rondônia e que iria mover a Bahia. Quando fui lá, não consegui ter êxito, porque nós ainda não tínhamos a qualidade nem a produção que temos hoje, mas graças a Deus, a insistência de muitos atores em conjunto, fizeram com que a gente colocasse essa ideia de pé. Ano passado, juntamente com um trabalho muito bacana que o secretário, na época, o Uhum. Enio Bergoli, e o Michel Sim. Teste, que era o subsecretário, continuaram nesse legado, junto com produtores capixabas e cooperativas capixabas, e insistindo na Bolsa, e realmente lograram êxito nessa pegada de colocar de pé os contratos de café futuro. Mas por que que é importante? Porque quando você trabalha com o mercado futuro, seja em Nova York, seja em Londres, seja em São Paulo, você dá margem para o produtor enxergar o futuro, Uhum. enxergar a estratégia que ele tem que fazer para ser assertivo no seu negócio. Então, por que nós não teríamos um contrato de Conilon, já que o Espírito Santo é um mar de Conilon? Porque Sim. só o Arábica. Então, assim, eu consegui, na minha ideia lá atrás, talvez há 15 anos atrás, mostrar isso, e os atores que continuaram nessa luta conseguiram realmente colocar de pé. E isso engrandece o Espírito Santo, engrandece o negócio com o Conilon e com certeza dá um diferencial diferente para o produtor. Sim, mas tem um diferencial, né, lá ele é cotado em real, né, e o arábica em dólar. Por que essa diferença e como é que isso bate para o produtor rural? A gente quis simplificar, mas na realidade, você bem disse, o contrato de café arábica na B3, ele é em dólar, Uhum, e o contrato de Conilon, ele é em real. uhum. Para quê? Para simplificar a conta. Porque senão o cara, quando vende um contrato de café arábica, vamos supor, para setembro de 2026 ou para setembro de 2027, além da trava que ele tem que fazer no preço, ele tem que travar o dólar, porque vocês não sabem quanto vai ser o dólar daqui Sim, vai na é, frente. aham. E quando você faz a operação só em real, você tem menos uma trava para fazer e simplifica a operação. Então, Hum, assim, a nossa visão era muito mais simplificar a operação, muito mais dar condição do produtor entender melhor o que que é o mercado futuro do que qualquer outra coisa. Então, a pegada da diferenciação é apenas para simplificar a operação existente. sim. Bom, a colheita do café no Brasil está começando, Sim, né, e está em queda, seguindo uma tendência mundial. certo. O que tem impulsionado essa retração, né? Que variáveis têm puxado o preço para baixo? Amanda, a grande verdade é que as pessoas têm que entender o por que que subiu, para Uhum, entender por que que caiu.
E essa história começa mais ou menos em 2023, onde a gente teve problemas produtivos em grandes concorrentes nossos, como o Vietnã e como a Indonésia. Uhum. A gente teve problemas logísticos lá atrás, em 23, 24, em função daquela guerra entre a faixa de Gaza e o Israel e aqueles lá no Iêmen, aqueles Houthis, aquele grupo paramilitar complicando a logística de trazer o café do Vietnã para passar pelo canal de Suez para chegar na Europa. E você tinha um dólar muito forte. Vamos lembrar Uhum. que em 2024, 2025, nós tivemos um dólar 6,30. Uhum. Então nós estamos trabalhando agora com dólar de 4,96. Então o que forma preço de café? É dólar, bolsa e demanda. Então se o dólar não está nos níveis que estavam, se os problemas dos nossos concorrentes foram resolvidos, se nós tivemos ano passado uma safra grande em detrimento de uma safra menor em 24, era previsível que o mercado iria cair, Uhum. porque os fatores que fizeram a alta já não existem mais. Uhum. Mas, de qualquer maneira, o que vale a percepção é o seguinte, Amanda: o que paga a conta do produtor é uma coisa chamada margem. A margem é a diferença entre custo e preço de venda. Uhum. Então, se a gente analisar a margem que existe hoje ainda entre o Conilon e o Arábica, custo e preço de venda, apesar de não serem os topos históricos testados, elas ainda são positivas. Então, é um momento ainda interessante para o negócio do café, tanto Conilon quanto para o Arábica. Falando aí dessas questões das variáveis, a Conab estima uma produção para 2026, 2027 já com excedente, né, Sim. de uma produção de 66,2 mil, sacas. 2 milhões de sacas, que é um volume inédito, mas há um cenário com base em dados do IBGE que prevê um superávit global com excedente de 10 milhões, né, de sacas, Verdade. já para 2026. Com essas projeções, qual que é a reação do mercado, né? Porque para o pensamento futuro, né? Na realidade, o mercado já está trabalhando com esses números, tanto é Uhum. verdade que o mercado caiu. O mercado de café, como nós conversamos aqui antes de entrar no ar, ele não trabalha com variáveis no presente, ele trabalha com variáveis no futuro e precificam essas variáveis Uhum. para o presente. Então, essa queda de preço que nós tivemos agora já é fruto desse realinhamento de expectativas produtivas, um realinhamento de produções normais dos nossos concorrentes, um realinhamento do dólar que saiu de 6 para 4,90 e um realinhamento de um mercado global ajustando as demandas. Isso não estou levando nem em consideração, Amanda, a questão atual de petróleo acima de $100 o barril, Por de conta do inflação conflito, por né? conta do conflito, inflação global, juros mais caros. Estou falando só o basicão. Então, assim, realmente a Conab estimou a safra brasileira esse ano, grosseiramente, Uhum. em 66 milhões de sacas de café. 44 de arábica e 22 de conilon. Porém, os operadores privados trabalham com números que chegam a Maiores. 75, 76 milhões de sacas Uhum. de café. Então, assim, há um gap muito grande entre a estimativa oficial e o privado. Então, baseado nesses números e baseado nos estoques que ainda tem na multiprodutor, porque colhemos muito café ano Uhum. passado, principalmente com Sim. o mercado não enxerga um estrangulamento de oferta. Então, se ele não enxerga isso, ele não tem pressa para comprar. Se ele não tem pressa para comprar, o mercado acalma. Uhum. Então, o mercado trabalha nessa precificação dessas variáveis de curto prazo. Mas eu digo assim, a gente que não é do mercado, né, que não é um produtor, nem comercializa café, a gente fica imaginando assim, quando o produtor vê um cenário desse, que tipo de atitudes ele precisa tomar? Como é que ele deve agir? O que ele deve fazer nesse momento? Amanda, nós escrevemos semana passada um artigo para uma grande mídia capixaba dizendo exatamente o seguinte: o agro, Uhum. independente se é soja, se é milho, se é café, se é algodão ou se é boi, ele não é um jogo. Uhum. Café não é cassino. Safra não é loteria. Nós temos um negócio. E o que paga a conta no negócio é a margem. Então, o que o produtor tem que saber agora? Primeiro, quanto custa o seu café? Sim. Qual é o preço de venda? A margem é positiva? Põe para dentro o dinheiro. Ah, Marcos, mas se o mercado subir? Pô, aí você está julgando. Então, quando você joga, quando você aposta, você pode ganhar e pode perder. Perdão. Uhum. Então, assim, quando você lida num negócio e que você sabe as margens que você tem, você consegue ser rentável na sua operação. Você imagina se você produzir um sapato e seu custo do sapato custa 3 e o cara te paga 7 pelo sapato. Por que você não vai vender a 7 ganhando 4? Não, Uhum. mas eu quero vender meu sapato a 12. Mas, poxa, mas baseado em que você vai vender a 12? Então, assim, é esse que é a loja que o produtor tem que ter. Ele tem que entender o negócio dele não como um cassino.
mas como um negócio. E como um negócio, ele tem que saber quanto custa, por quanto vende, quanto que sobra e quanto que paga a conta. Então eu acho que daqui para frente a gente tem que trabalhar muito mais na razão do que na emoção, sabendo quanto custa as coisas, limitando as nossas margens e colocando Uhum. dinheiro no bolso. São muitas as variáveis, nessa conversa nós já citamos aí pela queda do preço do café, o conflito do Irã e dos Estados Unidos, questões climáticas, né, a bienalidade, Verdade. que fez a produção do Conilon ser maior do que a do Arábica ano passado. O corretor de café hoje, ele é um gestor de crises? Como é que é a atuação do corretor de café hoje? Olha só, Amanda, realmente a gente até conversou isso antes de entrar no ar, coisa muito engraçada, né? Poucos sabem, mas nós somos a profissão mais antiga que existe. Uhum, A nossa profissão, ela remonta a 150 anos. 150 anos! Eu não estou falando em 150 meses. uhum, E nós não somos, pela CLT, uma profissão regulamentada, como é o corretor de imóveis, como é o corretor de seguro. Nós, pela CLT, somos agentes autônomos de comércio. Então remonta aquele caixeiro viajante que aham. ia no interior de São Paulo, no início do século passado, pegava as amostras e vendia o café para os barões do café na Avenida Paulista e fizeram esse país. Então o que que o corretor de café é? Ele é o elo de ligação entre quem produz e quem Uhum, comercializa, quem produz e quem industrializa e quem opera e exporta. Então a gente faz essa ligação. Só que quando a gente remonta 150 anos atrás, a gente tinha apenas duas variáveis: a oferta e a procura. uhum, Hoje, para você definir qual vai ser o preço, você tem que entender de câmbio, você tem que entender de guerra, você tem que entender de logística, você tem que entender de oferta e procura, de inflação, de emprego, ou seja, você tem que ter uma visão global muito complexa. Então, hoje, o corretor de café é um profissional que tem que estar alinhado ao momento vivido, tem uhum. que ter visão global, mas principalmente tem que ter a capacidade de interpretar o momento e passar para o cliente o que vem por aí. Então é um profissional que tem que ter muito gabarito, porque lida com muito dinheiro, Uhum. mexe com a economia de um estado e realmente tem a responsabilidade de levar bons negócios aos seus parceiros. Então, realmente a profissão de corretor de café hoje demanda conhecimento, visão global, estratégia e ter uma visão de um mundo diferente. Aqui não se fala em feijão com arroz, se fala Sim. numa teia complexa de informações para poder levar bons negócios aos clientes. Eh, bom, voltando para o Espírito Santo, né, a questão da escassez de mão de obra, né, a necessidade de mais investimentos em mecanização, em tecnologia no campo, isso impacta, né, na produção, na qualidade do café. Esse cenário aqui no Espírito Santo, ele está andando de acordo com o que o mercado pede? Olha, a gente vive no Espírito Santo um processo muito interessante, de, industrialização, de mecanização na Uhum. colheita, né. Nos últimos 10, 15 anos houve um avanço Avançou muito grande, bastante. tanto no que eles chamam nas máquinas recolhedoras, como Uhum. as máquinas colheitadeiras. São máquinas diferentes, mas há realmente um processo muito forte de mecanização, porque cada ano que passa, a legislação ela fica mais forte, a mão de obra fica mais escassa e cara, e a gente precisa de ter um agro mais, economicamente rentável. Então, quando você mecaniza, você consegue, pela economia de escala, ter um custo melhor Uhum. na sua produção. É um processo sem volta. Isso olhando o norte, né, Amanda, porque se você olhar o sul, as montanhas, fica mais difícil você pensar em máquinas de colher café Sim. nas O montanhas. Espírito Santo tem essas especificidades, né, Exato. regionais, né, tanto é do Conilon, do Arábica, a montanha, o lugar mais seco. Então, na montanha, você vive um cenário complexo, porque realmente a mão de obra é mais complicada, você não tem como Uhum, mecanizar as regiões mais altas do Espírito Santo, mas mesmo assim é um desafio. Mas a montanha tem se especializado muito, Amanda, assim, na agricultura familiar, nos cafés especiais, traz, nos aham. microlotes. Então, a gente tem feito do Espírito Santo um grande jardim de cafés especiais para abastecer o mundo, mas que o problema da mão de obra, não só na Grande Vitória, mas em Hum. todo o agro, ele é uma coisa que existe e que todo mundo trabalha muito forte para poder superar esses desafios. O corretor de café, ele exporta o grão cru, o café solúvel, todo tipo? O corretor de café, por essência, ele faz a primeira operação, que é o café cru, que Uhum. é o café que sai do interior para o exportador, do interior para a indústria. Tem também os corretores internacionais que fazem as operações dos exportadores para os importadores Exportador. lá fora, Uhum. e essa parte. Agora, a parte de
A café industrializado, seja ele torrado e moído, seja ele solúvel, as grandes indústrias aí têm os seus departamentos comerciais que fazem o trade. Uhum. O corretor ele entra muito mais na área de café cru, tanto a nível interno quanto a nível internacional. E agora falando um pouco mais para quem não é da área, mas que tem muito interesse em saber. Eh, a queda do preço do café, né, vai influenciar no preço do café que é consumido na prateleira do supermercado? E tende a cair também? Com certeza, porque na realidade, se a gente olhar pelo retrovisor talvez um ano, Uhum, e olhar hoje no supermercado, se você for aqui na Grande Vitória, você já vai ver que o café caiu de preço. uhum, Café, esses normais que custavam entre 250 gramas, né, uhum. custavam entre 15, 16, 17, 18, você já vê café de 10, 11, 12. Então, quando a matéria-prima baixa, a tendência é que o varejo também se acomode. Mas vamos lembrar que o que forma preço no varejo não é só a matéria-prima. Você tem Uhum, matéria-prima, você tem impostos, você tem sim. conta de obra, você tem marketing, você tem uma série de custos que as empresas têm que formam o preço. Pela essência, o preço final do café, ele corresponde apenas a 25% do que é a matéria-prima. Os outros 75% que você faz o mercado girar, ele está imbuído aí de outras variáveis, logística, impostos, mão de obra, uma série de outras coisas. Mas, de qualquer maneira, com a queda do preço, você tem uma tranquilidade no varejo e uma acomodação de preços. Não vejo preços em baixa, mas também não vejo aquela galopada que nós vivemos há um ano Uhum. atrás. Eh, pra encerrar, né, o que que o corretor de café deve monitorar esse ano? O que ele deve estar atento? Olha só, Amanda, assim, é como eu venho conversando com você aqui, o corretor de café, ele tem que se especializar, ele tem que ter uma visão global. Ele não pode dar as costas à informação, porque a informação é que move o mundo. Uhum, Então, quanto mais informação, quanto mais assim, visão que ele tiver do que está acontecendo no planeta, seja ele na questão de logística, seja ela na questão da guerra, você vai ter uma maior assertividade. Então, quanto mais informação o corretor de café tem, melhor será a interpretação que ele vai ter para passar ao seu cliente. E lembrando, o cliente, eu sempre falo isso, procure também um assessor, não faça negócios direto, não ache que é o dono da uhum, verdade, porque não é. A gente precisa, num negócio como é o do café, muito grande, que move muito dinheiro, você ter assessores, independente de quem seja, mas precisa ter uma pessoa do seu lado que entenda do que está fazendo, para você não se expor ao risco de maneira desnecessária. sim. Então, assim, eu sempre falo isso, olha, não é, eu vou economizar a corretagem, eu vou fazer sozinho. Tudo bem. Mas e o risco disso? De você fazer um mau negócio, de você perder dinheiro? Ou seja, procure um profissional, procure uma pessoa que entenda do negócio, do riscado, né, como diz o ditado, para te passar uma informação com credibilidade e com certeza te levar a bons negócios. Porque eu acho o que é barato é caro. Uhum, Eu falei isso com um amigo ontem, falei: "Cara, o barato é caro, porque você vai economizar e vai tomar um prejuízo. E se você paga, se você tem um assessor, se você tem uma pessoa do seu lado, você com certeza você está fazendo um investimento no seu próprio negócio. uhum, E aí você consegue ter mais assertividade nas suas sim. operações". Marcos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, participado do Express Entrevista. Não, eu que agradeço, quero deixar um recado aqui a todos os cafeicultores de que café é uma atividade, Amanda, de ciclo perene. Altos e baixos, eles são normais do mercado. Então a gente está vivendo um momento agora de acomodação dos preços ante as grandes altas presenciadas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que café continuará sendo um grande negócio e continuará a dar margens positivas ao produtor e com certeza dará muita satisfação e alegria para os produtores. Bom, para você que nos acompanha e quer mais informações sobre esse e outros assuntos, acesse sbrasil.com.br, nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima.